Eu estava no hospital acompanhando minha mãe em uma consulta de rotina quando ouvi meu nome ser chamado no alto-falante. A voz soou séria, urgente, como se algo maior estivesse acontecendo e eu não tivesse sido avisada. Meu coração acelerou imediatamente, porque eu sabia que ninguém chamava a família assim sem motivo muito grave. Minha mãe segurou minha mão e me olhou com preocupação, mas eu mal consegui responder. O corredor parecia ficar mais longo a cada passo que eu dava. A enfermeira me recebeu com um olhar pesado, e isso só aumentou o nó que se formava no meu peito. A senhora é esposa do Marcelo? Ela perguntou, e aquilo me deixou completamente desnorteada. Eu confirmei, confusa, porque até onde eu sabia, ele estava trabalhando, como sempre fazia nas manhãs. A enfermeira pediu que eu acompanhasse até uma sala reservada, e meu corpo inteiro ficou tomado por uma sensação de descontrole. Eu tremia sem parar, imaginando 1000 cenários terríveis. Quando entrei na sala, encontrei meu sogro e minha cunhada sentados, ambos com os olhos vermelhos. O que aconteceu? Onde ele está? Eu perguntei, sentindo a voz falhar. Ninguém respondeu de imediato. Meus olhos buscaram alguma pista, qualquer coisa que me ajudasse a entender, mas tudo parecia um pesadelo. Foi então que o médico entrou, segurando uma prancheta que parecia pesar como um bloco de concreto. Ele se sentou e respirou fundo antes de falar. Seu marido foi internado hoje cedo, ele começou, e minhas pernas quase cederam. Ele sofreu uma queda e perdeu a consciência por alguns minutos. Está fora de risco imediato, mas precisamos observar. Meu coração disparou ao mesmo tempo que parecia parar. Queda? Onde? Como assim? Ele estava indo para o trabalho, eu disse quase gritando. O médico trocou um olhar rápido com a enfermeira, e de repente achei que existia uma informação que todos ali sabiam, menos eu. Minha cunhada, Marina, finalmente falou, enxugando o nariz. Ele não estava indo para o trabalho, Clara. Ele sumia todas as manhãs, lembra? Aquilo me deu um choque. Eu lembrava, claro que lembrava. Eu perguntava, mas Marcelo sempre dizia que pegara turno cedo, que estava acumulando horas extras para tentar pagar algumas dívidas. Eu acreditava porque ele nunca me deu motivos para duvidar. Eu confiava nele como se confia na própria respiração. O médico continuou. A queda aconteceu em um depósito abandonado, onde ele estava trabalhando informalmente. Ele desmaiou depois de carregar um peso muito além do limite. Meu estômago revirou. Depósito abandonado? Carregar peso? Mas por quê? Ele tinha emprego fixo. Era como se tudo o que eu acreditava estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Ninguém queria falar, ninguém queria olhar nos meus olhos. E isso só tornava tudo mais insuportável. Meu sogro finalmente se levantou, caminhou até mim com passos lentos e hesitou antes de dizer: Clara, o Marcelo estava fazendo isso por você. Minha respiração prendeu por um instante, e eu senti um medo tão brutal que quase me sentou à força. Por mim? O que eu tenho a ver com ele estar arriscando a própria vida? Perguntei, mas minha voz já tremia como se eu já soubesse que a resposta iria me destruir. Ele suspirou fundo. Ele não queria te preocupar. Ele disse que precisava juntar dinheiro rápido para resolver algo importante, algo que você jamais aceitaria que ele fizesse. Meus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. O que ele não queria que eu soubesse? O que ele estava escondendo? Perguntei, agora sem conseguir controlar o desespero. Minha mãe me abraçou pelos ombros, mas eu mal senti o toque dela. A enfermeira pediu que eu me acalmasse antes de entrar na sala onde Marcelo estava, ainda desacordado, com vários monitores ligados ao seu corpo. No caminho até o quarto, minha mente rodava como um redemoinho. Se ele estava se matando de trabalhar escondido, então por quê? Qual era o motivo tão grave que o fez acordar antes do sol, todos os dias, sem nunca deixar escapar uma pista? Quando finalmente vi Marcelo deitado, com o rosto pálido e o braço enfaixado, meu coração se despedaçou. Me aproximei devagar e toquei sua mão fria. Amor, o que você fez? Sussurrei. Lágrimas escorreram sem controle. Era como se ele tivesse carregado um mundo nas costas sem me deixar ajudá-lo.
Eu não sabia ainda, mas tudo estava prestes a explodir dentro de mim quando o médico deixou cair, sem querer, a frase que mudaria tudo. Ele fazia isso para pagar algo que a senhora precisa com urgência. Eu travei. Algo que eu preciso, repeti, engolindo seco. Mas antes que ele explicasse, alguém bateu na porta, trazendo a revelação que eu menos esperava. Quando deixei o hospital naquela tarde, a imagem do Marcelo com jaleco branco ainda me perseguia como uma sombra. A médica havia dito que ele era muito presente. Presente onde? Ele mal parava em casa. A cada manhã, ele saía antes do sol nascer e voltava já quase na hora de dormir, exausto, sempre dizendo apenas, é serviço. Eu sempre aceitei, porque nunca fui de desconfiar, mas agora cada detalhe parecia gritar algo que eu não conseguia ouvir por completo. E isso estava me devorando por dentro. No caminho de casa, sentei no ponto de ônibus e observei as pessoas indo e vindo, cada uma com seu destino claro. O meu, naquele dia, parecia completamente nebuloso. Eu tentava juntar as peças, mas elas não encaixavam. O que ele fazia ali? Por que usava jaleco? Ele tinha mentido sobre o trabalho? Ou estava escondendo outra coisa? Quanto mais eu pensava, mais eu tremia. Eu precisava descobrir, mas parte de mim temia não estar preparada para o que encontraria. Quando cheguei em casa, vi o par de tênis dele encostado perto da porta. Estavam completamente gastos, quase abrindo na frente. Peguei nas mãos, sentindo o tecido fino, quase inexistente. Marcelo sempre foi desprendido com dinheiro, mas aquilo era exagerado. Abri o armário dele, e outra surpresa me atingiu. Faltavam várias roupas. Camisas que ele adorava simplesmente não estavam lá. Como se ele tivesse vendido metade do que tinha. A angústia subiu pela minha garganta como um nó impossível de engolir. No início da noite, ele voltou. Entrou devagar, quase arrastando os pés. O rosto estava tão cansado que parecia ter envelhecido anos num único dia. Eu me aproximei, tentando manter a voz firme. Marcelo, onde você estava? Ele tirou o casaco e respondeu sem me olhar. No trabalho, amor. Longo dia. Aquela resposta, tão automática, tão igual às outras, já não me servia. Não depois do que eu vi no hospital. Cruzei os braços, respirei fundo e perguntei, mais dura do que pretendia. Que trabalho, Marcelo? Ele finalmente me olhou. Havia tristeza ali. E culpa. Muita culpa. O de sempre. Clara, por que a pergunta? Meu coração acelerou. Eu queria jogar tudo na cara dele, mas havia algo em seu olhar, algo que me paralisou. Ele parecia pedir perdão sem dizer nada. Parecia cansado demais até para mentir. Porque hoje, minhas mãos tremiam. Hoje me ligaram do hospital avisando que minha mãe teve uma queda. E quando eu cheguei lá, eu vi você. Com um jaleco. Marcelo arregalou os olhos, surpreso, mas não em choque. Era como se ele já esperasse que eu descobrisse em algum momento. Ele respirou fundo e passou a mão no rosto. Amor, ele tentou falar algo, mas travou. Não agora. Eu só preciso de um banho e... Não. Interrompi. Eu esperei meses. Agora você vai me dizer. Ele ficou em silêncio. Longo demais para me confortar. Longo demais para me dar esperança. E isso só aumentou meu desespero. Clara, se eu te contar agora, você vai sofrer. Disse, por fim. Já estou sofrendo. Gritei. Ele abaixou a cabeça e apenas sussurrou. Eu juro que é por você. Essas palavras me atingiram de um jeito estranho. Por você. Por que alguém esconderia tanto por mim? Que tipo de trabalho exigiria tanto desgaste e tanto segredo? E por que ele acreditava que saber aquilo iria me ferir? Depois do banho, Marcelo jantou em silêncio. Eu observava, tentando encontrar alguma pista no gesto mais simples. A forma como segurava o garfo, como evitava me encarar, como estava sempre com pressa de terminar tudo. Quando ele se levantou para lavar o prato, percebi que suas mãos estavam cheias de marcas vermelhas, como queimaduras pequenas. Marcelo,
O que aconteceu aí? Perguntei, alarmada. Ele escondeu as mãos imediatamente, como se fosse um reflexo. Nada. Coisa boba. Mas eu já sabia que não era. Não podia ser. Senti uma dor profunda no peito. Ele estava se destruindo, e eu não fazia ideia do motivo. Decidi que na manhã seguinte eu o seguiria. Era a única maneira. Eu precisava descobrir a verdade, mesmo que doesse. Mesmo que mudasse tudo. Naquela noite, deitei ao lado dele, mas mal consegui pregar os olhos. Ele dormiu rápido, como alguém exausto até a alma. Ficou virado de costas para mim, respirando fundo, pesado, como alguém que carrega o mundo inteiro nos ombros. Eu passei a mão nas costas dele, devagar, sentindo cada respiração tensa e interrompida. E jurei, ainda que em silêncio, que descobriria a verdade. Porque já não dava mais para viver naquele escuro. Já não dava mais para vê-lo se destruir sem saber o porquê. E assim, com o coração apertado e a mente fervendo, me preparei para a manhã que mudaria absolutamente tudo. Acordei antes do sol nascer, com o coração martelando no peito. Marcelo se levantou minutos depois, como sempre fazia. Ele mal fez barulho, parecia treinado para sair sem ser percebido. Mas naquele dia eu estava atenta. Esperei ele fechar a porta e contei até 20 antes de calçar os sapatos e correr atrás. O ar da manhã era frio, úmido, e cada passo parecia ecoar o medo de descobrir algo que eu talvez não estivesse pronta para encarar. Marcelo caminhava rápido pela rua, ainda escura. Eu mantinha distância, tentando não chamar atenção. Ele virou a esquina e entrou no ônibus lotado de trabalhadores. O observei pela janela, olhos fechados, corpo caído, como se qualquer brisa pudesse derrubá-lo. O ônibus seguiu até um ponto próximo ao hospital. Meu coração acelerou. Então era lá. Ele chegava antes dos médicos, antes dos funcionários, antes de qualquer pessoa. Desci e o segui até a entrada lateral do prédio, onde só funcionários passavam. Ele cumprimentou um segurança que o deixou entrar com um gesto familiar, como se Marcelo estivesse ali há meses, talvez anos. Passei direto fingindo estar ao telefone e encontrei uma porta entreaberta. Ali dentro, ouvi vozes. Marcelo, você chegou cedo de novo. Disse uma enfermeira. É o jeito de conseguir terminar tudo antes do meu turno terminar. Ele respondeu, cansado. Terminar o quê? Meu peito doeu. Ficamos ali por segundos, até que ouvi o barulho de carrinhos metálicos, caixas sendo abertas e água sendo jogada. Espiei por uma fresta, e meu mundo parou. Marcelo estava ajoelhado no chão frio, limpando uma sala inteira, esfregando como se sua vida dependesse daquilo. Usava o jaleco que eu havia visto, mas não era médico, nem enfermeiro, nem técnico. Era auxiliar de limpeza. Um serviço digno e honesto, mas não era aquele detalhe que me atingiu. Era o fato de que ele estava fazendo tudo escondido. E ninguém escondia um segundo emprego assim, sem um motivo enorme. Me aproximei com o coração disparado. Ele virou, paralisando quando me viu na porta. Ficamos nos encarando por longos segundos, até que ele deixou a esponja cair. Clara, não era para você estar aqui. Então me explica. Explode, incapaz de segurar as lágrimas. Por que você sai de madrugada? Por que mente sobre o trabalho? Por que está se acabando desse jeito? Marcelo fechou os olhos, respirou fundo e se sentou no chão, vencido. Porque eu precisava pagar seus remédios, Clara. Meu corpo inteiro gelou. Meus remédios? Ele assentiu, com os olhos marejados. Depois daquele diagnóstico no início do ano, você lembra? Você achou que o plano cobria tudo. Não cobria. A dívida estava ficando absurda. Eu tentei negociar, tentei vender minhas coisas, mas não dava. E eu não ia deixar você morrer por causa de dinheiro. Senti as pernas fraquejarem. Encostei na parede para não cair. Marcelo, por que não me contou? Ele sorriu triste. Por que você teria parado o tratamento? Eu te conheço.
Você faria qualquer loucura para não me ver sobrecarregado. E eu preferia carregar o mundo nas costas a te perder. As lágrimas escorriam sem controle. Me aproximei e toquei as mãos dele, agora entendendo as marcas, as queimaduras, o cansaço infinito. E por isso você pegou esse trabalho? Escondido? Peguei 2. Ele confessou. De madrugada aqui. E de tarde num depósito. Chegava em casa morto, mas feliz por você estar melhorando. Só que ontem, quando te chamaram no hospital, eu tive medo que você visse antes da hora. Ele colocou a cabeça entre as mãos, quebrado, esgotado. E, mesmo assim, tudo o que ele pensava era em mim. Naquele instante, senti algo dentro de mim se reorganizar. Toda mágoa virou gratidão. Toda angústia virou amor. E toda dúvida virou uma certeza inabalável. Eu precisava tirá-lo daquela vida. Abracei Marcelo com todas as forças, ali mesmo, naquele corredor gelado. Você não vai mais passar por isso sozinho. Nunca mais. Sussurrei. Ele chorou no meu ombro pela primeira vez desde que nos conhecemos. Foi um choro pesado, de alívio e exaustão. Naquele mesmo dia, falei com o assistente social do hospital, expliquei a situação, revisei contrato por contrato. Descobrimos erros de cobrança, descontos que não estavam sendo aplicados e até valores que jamais deveriam ter sido cobrados. Com a ajuda dela, conseguimos reduzir a dívida a menos da metade. O resto, nós daríamos um jeito juntos. Quando saímos do hospital, Marcelo caminhava ao meu lado como se tivesse deixado 20 toneladas para trás. Você não me odeia? Ele perguntou baixinho. Peguei sua mão e respondi. Marcelo, você sumia todas as manhãs para me manter viva. Como eu poderia odiar o homem que me salvou sem que eu soubesse? Ele sorriu. E aquele sorriso, simples e cansado, foi a coisa mais bonita que já vi. E assim, de mãos dadas, deixamos para trás um segredo que quase destruiu nossa casa, mas que, no fim, revelou o tamanho do amor que ele carregava. Um amor que eu jamais imaginaria que existia. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!